Bom, sobre a antecipação do calendário de vacinação no estado de São Paulo, nós vamos conversar agora ao vivo com o secretário de Saúde do estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Vocês têm confiança na entrega das doses pelo Ministério da Saúde para cumprir o que foi prometido aos paulistas ontem, secretário? Nós, obviamente, aguardamos as doses que estão sendo disponibilizadas pelo Ministério para realizar esse programa vacinal. Mas nós também temos as vacinas do Butantan que estão sendo entregues. Nós entregamos ontem e na data de hoje, aproximadamente 1.800.000 vacinas. Até a sexta-feira estaremos completando 5 milhões de vacinas que serão disponibilizadas para o Plano Nacional de Imunização. Lembrando que até o final do mês, agora de junho, nós também receberemos 6 mil litros de insumo farmacológico ativo, o IFA, que dará a possibilidade de 10 milhões de doses de vacinas que serão também disponibilizadas para o Programa Nacional de Imunização e também terá o seu quantitativo para São Paulo. Então, é dessa maneira, com vacinas, que estaremos progredindo, evoluindo a proteção de todos os brasileiros e também os brasileiros do estado de São Paulo. Secretário, como é que vocês pensam em ajeitar toda essa logística? É muita gente para se vacinar, então, já num período curto, assim, digamos, apesar de toda a expertise do Brasil em vacinar, mas é muita gente para ganhar uma primeira dose nesse primeiro tiro e depois ter de fazer a segunda dose. Dessa leva que deve ser vacinada, então, quanto diz respeito à vacina da Johnson & Johnson, a Janssen, que precisa de só uma dose? Porque aí até que ajuda essa logística, não é, secretário? Não ter de voltar para receber a segunda. O estado de São Paulo tem um programa estadual de imunização que já vem de várias décadas, com o apoio dos 645 municípios. Nós temos 5.100 pontos de vacinação com a possibilidade de dobrar, de chegarmos a mais de 10 mil pontos de vacinação, dando celeridade para o nosso programa estadual. Nós não temos problema de agulhas, de seringas, de nenhum desses insumos e temos o desejo dos municípios em vacinar a sua população de forma muito mais rápida. E dessa maneira conseguiremos fazer isso com mais brevidade possível. Secretário, ainda nessa linha da pergunta da Elizabeth, queria saber, nós mostramos ainda há pouco Manaus fazendo um mutirão, avançando a vacinação pela madrugada nesse fim de semana. Vocês têm intenção, se for necessário, de estender esse prazo também e poder fazer vacinação, por exemplo, durante a madrugada ou mutirão desse tipo? Nós queremos vacinar. E à medida que nós tivermos, então, essas mais vacinas disponíveis, vacinaremos com mais celeridade. Para se ter uma ideia, nós vacinaremos só agora, até o final do mês de junho, 7.450.000 pessoas. Conseguimos fazer com que pessoas de idades de 40 a 59 anos, sem comorbidades, além daquelas de outros grupos que ainda estavam em vacinação, sejam os profissionais da área da educação acima de 18 a 44 anos, os portadores de deficiência permanente com ou sem benefício, e já encerramos aqueles que são portadores de comorbidades acima de 18 anos e também todos aqueles da área da segurança pública, saúde, fazendo com que dessa forma nós tenhamos 66% daquele público elencável, elegível para o recebimento de vacinas até o final de agora desse mês de junho, imunizado. Então isso para nós é algo extremamente importante, porque é dessa maneira que nós poderemos retomar as nossas atividades. Agora, secretário, nós, assim como vocês, né, com mais atenção por razões óbvias, estão com um olho voltado para a vacinação e o outro ainda para as altas taxas de contaminação, ocupação de UTI, mortes em São Paulo. Como é que vocês vão fazer para tentar conciliar medidas restritivas
eventualmente mais graves num futuro próximo, com a campanha de vacinação? Quando é que essa campanha de vacinação vai permitir um respiro definitivo para o sistema hospitalar em São Paulo? Essa foi uma das medidas pelo qual o governo do estado de São Paulo, na liderança do governador João Dória, fez com que houvesse uma manutenção da nossa fase de transição. Nós já estamos há várias semanas com essa fase de transição, tínhamos a questão de 3 semanas, já números que poderiam, para várias regiões, terem progredido por um faseamento muito menos restritivo, mas o governador, ouvindo todos nós da saúde, entendeu que era importante manter ainda essa fase de transição com um olhar muito atento para algumas regiões do estado que mereceram uma atitude, inclusive de alguns prefeitos, de forma autônoma, muito mais restritiva e muito correta. Mas, de toda forma, hoje, nós estamos vivendo uma realidade muito diferente daquela que vivemos no final de março, abril. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, uma taxa de ocupação de 82%, sendo, na Grande São Paulo, 79% da taxa de ocupação, com aproximadamente 11.111 pessoas internadas nas UTIs. Quando nós vamos pegar o pico dessa segunda onda que aconteceu no dia 1º de abril, nós tivemos 13.200 pacientes internados. Portanto, temos 2.100 pacientes a menos e naquela oportunidade nós tivemos 93% das taxas de ocupação das UTIs. Portanto, uma situação muito diferente daquela que nós enfrentamos, mas temos essa atenção e temos a certeza que o impacto da vacinação, da progressão da vacinação, vai ser ainda maior. Ele já existe. Para se ter uma ideia, a média de idade daqueles que eram internados nas UTIs, agora janeiro e fevereiro, chegava em torno de 65 anos. Em maio, passou para 56 anos a média de internação e seguramente nós teremos, então, esse descenso. Por quê? Aquelas pessoas que eram os idosos tinham maior chance de internar com formas graves e morrer, assim como hoje a gente tem visto que, encerrando o grupo de comorbidades, mesmo aqueles mais jovens que têm comorbidades estarão protegidos. Mas é óbvio que toda a população tem que estar vacinada para que a gente possa controlar a pandemia no nosso país e no nosso estado. Para se ter uma ideia, nós tivemos agora o estudo de Serrana, que mostrou uma coisa muito importante para nós médicos e gestores públicos. Mostrou que vacinar 98% da população dará a possibilidade de 75%. Se nós vacinarmos 75% da população, nós já controlamos a pandemia. Houve uma redução de 95% na mortalidade, 86% nas internações e 85% na queda do número de casos. Então, dessa maneira, vacinar é a norma, assim como manter as regras de restrição, mas no sentido de evitar as aglomerações, evitar que as pessoas saiam e estejam saindo sem máscara, para que dessa forma estejam também protegidos. Secretário, a gente gostaria de lhe ouvir também a respeito da Butanvac, vacina aí 100% brasileira, com selo nacional. Tudo bem que as questões de logística, de produção, de distribuição são com o Butantan, mas no que diz respeito ao estado de São Paulo, o senhor acredita que a partir de quando nós teremos mais esse reforço aqui no braço dos moradores do estado? O governador João Dória já orientou para o Dimas Covas estar dando celeridade à produção das vacinas, independente do início do estudo. Hoje nós temos já 8 milhões de doses produzidas, levando em consideração que até agosto serão 40 milhões de doses da vacina que já estarão produzidas e, assim que liberados através dos estudos, consagrando a sua eficácia e segurança, poderão ser usados na população. Lembrando que houve uma autorização para o início dos estudos agora pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e 400 voluntários já estão sendo recrutados essa semana para o início do estudo da fase 1.
Portanto, será mais uma possibilidade. Serão mais 40 milhões de doses da vacina que serão e poderão ser usadas para os brasileiros. Secretário, ao anunciar esse calendário de vacinação mais acelerado, criou-se aí uma espécie de concorrência do bem. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. O prefeito Eduardo Paes também falou que vai vacinar até 15 de setembro toda a população em idade adulta. Eu lhe pergunto, mesmo assim, os especialistas dizem que a vacinação no Brasil é muito lenta. Eu lhe pergunto, que nota o senhor daria para essa vacinação até o momento? O senhor acha que era possível ter feito mais até o momento? Dúvida que nós poderíamos ter feito mais. Nós temos o melhor programa nacional de imunização do mundo e mais. São mais de 20 vacinas que estão consagradas, dando a proteção de dezenas de doenças. E nessa forma nós temos expertise, nós temos know-how. O que nós precisávamos é isso, é de vacina. E à medida que os estados estão recebendo vacina, nós sabemos fazer e vamos fazer com muita celeridade para proteger a nossa população. É só dessa maneira que nós poderemos retomar a economia, poderemos retomar o nosso país. Um país desenvolvido, ele é medido, ele é avaliado pelas suas políticas de vacinação e de prevenção de doenças. E é isso que o Brasil tem que fazer nesse momento. Secretário, só mais uma rapidinho aqui antes da gente encerrar a entrevista. As vacinas da Janssen devem chegar amanhã ao Brasil, né? Aparentemente perto do prazo de validade, pode ser que ocorra uma extensão aí. O que é que São Paulo vai fazer com o estoque que lhe cabe desses 3 milhões de doses? Vai ficar só na capital paulista para aplicar rápido? Você já tem aí uma estratégia para não perder tempo e aplicar antes do vencimento, se o vencimento não for prorrogado? O programa estadual de imunização, que é também liderado pelo governador João Dória, ele senta com todas as linhas de frente para que esse programa realmente aconteça de forma milimétrica e segura, dando a chance de nós imunizarmos a nossa população. Assim que nós, desses 2 milhões de doses, tivermos o nosso quantitativo de 22,6%, que virá para São Paulo, nós estaremos distribuindo isso para os 645 municípios de uma forma absolutamente democrática. E seguiremos, o prazo de validade foi estendido, felizmente, não só pela Anvisa, como pelo próprio produtor, mas, de toda forma, nós estaremos dividindo isso com 645 municípios e daremos a proteção a todos os brasileiros que vivem aqui em São Paulo. Nós conversamos com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Muito obrigada, Dr. Jean, por estar aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês.